Olá e bem-vindos. Sabe aquela pergunta que, nossa, todo mundo já se fez, olhando para o mundo ou talvez, sei lá, para a própria vida? Aquela de por quê? Exato. Por que isso está acontecendo comigo? É azar? É injusto? Às vezes parece que o universo distribui sorte e sofrimento de um jeito completamente aleatório, né? É uma inquietação universal, essa busca por um sentido, por uma lógica por trás do que parece ser o caos da vida. Pois é. E hoje a gente vai mergulhar fundo num conjunto de fontes que propõem uma resposta, assim, bem radical para essa pergunta. E se nada for por acaso? Se tudo, absolutamente tudo, do maior sucesso à dor mais profunda, for uma consequência lógica, quase matemática das nossas próprias escolhas? É uma proposta forte. Muito. E a nossa análise hoje se baseia em obras como A Gênese, O Céu e o Inferno, O Livro dos Espíritos, que exploram a fundo a lei de causa e efeito. A missão aqui é tentar entender essa engrenagem. E é uma engrenagem que, segundo essas fontes, não foi criada para punir, sabe? Foi criada para ensinar. A ideia central é que a justiça divina opera menos como um tribunal e mais como, sei lá, uma lei da natureza, tipo a gravidade. Boa analogia. Você não desafia a gravidade e espera que ela te perdoe. Você simplesmente arca com a consequência. A proposta aqui é que o mesmo vale para as nossas ações morais. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. O primeiro grande pilar que as fontes apresentam é essa lógica da consequência, que dá para resumir naquela frase de O Livro dos Espíritos. A cada um segundo as suas obras. Exatamente. Isso já vira de cabeça para baixo a ideia de um Deus que fica de plantão, sabe? Distribuindo prêmios e castigos. Totalmente. A proposta é que Deus não precisa se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir. Ele estabeleceu leis perfeitas que regem o universo. E, bom, essas leis funcionam sozinhas. A gente é que se alinha a elas. Ou não. Isso. A gente é que, ao agir, ou se alinha ou as transgride. Numa das fontes, tem uma passagem que diz que a punição é só isso, o resultado da infração da lei. A culpa é nossa por termos nos desviado da regra. Em O Céu e o Inferno tem um trecho que realmente aprofunda isso. Ele basicamente diz que todo sofrimento, todas as misérias e, como é a palavra que eles usam, vicissitudes da vida. Vicissitudes. Uma palavra bem do século XIX, né? Pois é. Significa as reviravoltas, as dificuldades, né? Isso. Então, todas essas dificuldades são, na verdade, o resultado das nossas próprias imperfeições. A fonte do sofrimento, segundo essa visão, é interna, não é externa. E o que isso muda na prática? Nossa, muda tudo. Muda tudo. Porque tira da gente aquele papel de vítima passiva do destino e nos coloca como protagonistas. Se a causa do meu sofrimento está nas minhas imperfeições, meu orgulho, meu egoísmo... E a impaciência. Exato. Então a solução também está em mim. Não adianta mais culpar o mundo, o governo, a família ou Deus. A dor vira um diagnóstico, vira um alerta piscando no painel dizendo: ei, tem algo aqui dentro que precisa de conserto. Mas isso não coloca um peso enorme sobre os nossos ombros? A ideia de que somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece pode ser um pouco assustadora. É uma responsabilidade imensa, sem dúvida. E é aqui que entra o conceito de livre-arbítrio, que é inseparável dessa lei, sabe? Em A Gênese, a lógica é clara. Deus quis que o nosso progresso fosse fruto do nosso próprio trabalho, para que a gente tivesse o mérito. E com o mérito vem a responsabilidade. Não dá para ter um sem o outro. A liberdade de escolher o bem implica na responsabilidade se a gente escolhe o mal. Então não há fatalidade. Não tem um destino pré-escrito para o sofrimento. Segundo essa visão, não. O que existe é a liberdade de plantar e a inevitabilidade de colher. E essa ideia de reeducação é constante. Uma outra passagem de O Céu e o Inferno diz que o castigo temporário é um meio para fazer a alma compreender o erro e entrar no bom caminho. O objetivo final é sempre o progresso. Sempre. A dor não é vingança, é pedagogia. E essa ideia de que nós mesmos construímos os resultados me lembra muito aquela analogia clássica, a do plantio e da colheita. É uma imagem simples, mas que resume perfeitamente essa noção de responsabilidade, não é? É a analogia perfeita.
Em O Livro dos Espíritos, ela é usada de forma muito, muito direta. Como é que eles colocam? A obra compara a lei divina com um pai que dá um campo para o filho e diz: olha, eu te dei a terra, as ferramentas, as sementes, te ensinei uma regra de como cultivar. Aham. Se você seguir a regra, o campo vai produzir muito e você vai viver bem. Se não seguir, se for negligente, bom, a terra não vai produzir e você vai passar fome. A culpa não é do pai. O pai deu tudo o que era necessário. A responsabilidade pela colheita, ou pela falta dela, É inteiramente do filho, exatamente. O campo e as sementes que a gente pode entender como as oportunidades, a inteligência, os recursos que a gente recebe na vida, são neutros. Eles são o potencial. e o que transforma esse potencial em resultado é o nosso trabalho, nossas escolhas. Isso. O Evangelho segundo o Espiritismo usa um exemplo muito prático com a riqueza. Sim, eu lembro dessa passagem. Diz que se alguém usa a riqueza só para satisfazer o próprio orgulho e os sentidos, quando essa pessoa morrer, Deus dirá que ela já recebeu sua recompensa. A colheita foi toda ali, na vida material. Não sobrou nada para o futuro espiritual. É a lógica do usou, acabou. Se os recursos foram usados apenas para o benefício próprio, imediato, não geraram frutos duradouros. O que nos leva àquela outra máxima do Evangelho que é a chave de tudo. Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado. A responsabilidade é sempre proporcional aos recursos que a gente tem à disposição. O que me parece interessante é que as fontes não dizem que ter paixões, ou ter riqueza, ou ter poder é algo ruim em si. A Gênese fala sobre isso, né? Sim, e esse é um ponto muito sutil e importante. A obra diz que o mal não está nas paixões, mas no abuso delas, que é resultado do nosso livre-arbítrio. Ambição, por exemplo. Pode ser boa ou ruim. Pode ser a mola para grandes realizações que ajudam a coletividade ou pode levar à ganância e à exploração. A ferramenta é a mesma, o uso é que define o resultado. Somos nós, os agricultores, que decidimos o que fazer com as sementes. Ok. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim. Se nós somos os agricultores, se nós plantamos e colhemos, e se a justiça é essa lei natural de consequências, o que isso significa para os conceitos de céu e inferno? Assim, Porque a imagem tradicional é de um lugar, né? Um destino final. e as fontes desconstroem essa imagem completamente. O céu e o inferno chega a traçar a origem da ideia do inferno de fogo e enxofre lá nas antigas mitologias pagãs. Mostrando como essa imagem foi mais uma ferramenta de medo e controle. Exato, do que uma realidade espiritual. A visão que é apresentada é radicalmente diferente. A proposta é que céu e inferno não são lugares para onde a gente vai, mas estados de consciência que a gente carrega com a gente. É algo que a gente constrói dentro da gente. Exatamente. E o interessante é que isso tem um paralelo direto com a psicologia moderna, sabe? Pensa na ruminação mental, na ansiedade crônica. Verdade. Ente dela se torna o seu próprio inferno, repassando os mesmos medos e arrependimentos num loop infinito. As fontes estão descrevendo um mecanismo espiritual muito parecido. O nosso estado de consciência se torna o nosso habitar. Isso. Então, o inferno é tipo um loop de pensamento do qual a gente não consegue sair. É uma ótima forma de colocar. E a descrição do sofrimento dos espíritos em O Céu e o Inferno é incrivelmente psicológica. Não é um castigo genérico, é a colheita exata do que foi plantado. Por exemplo, para o orgulhoso, qual é o sofrimento dele? É ver, numa posição de glória, aqueles que ele desprezou a terra. Não tem fogo, não tem nada disso. Só o orgulho ferido, confrontado com a verdade. Isso é muito mais sutil e, sinceramente, muito mais aterrorizante que fogo e enxofre. Porque ataca diretamente a causa da dor. Para o egoísta, a tortura é se ver transparente, com todos os seus pensamentos mais secretos expostos à luz da verdade, sem máscaras. Nossa. Para o egoísta, a colheita é a solidão absoluta. Ser abandonado por todos e sentir na pele o abandono que ele mesmo causou nos outros. É uma imagem poderosa. Porque não é uma punição fantasiosa, é a manifestação final e literal do próprio egoísmo. A pessoa que passou a vida se isolando dos outros, no fim, consegue exatamente o que sempre buscou: a solidão absoluta. E descobre que isso é o inferno. E perceba que em nenhuma dessas descrições existe um demônio externo com um tridente.
O sofrimento é o confronto da consciência com as suas próprias criações. É a alma sendo forçada a se encarar, sem filtros. E olha, antes da gente continuar nesse ponto que é tão central, eu queria só fazer um pequeno convite. Claro, por favor. Se essa nossa conversa, se esse estudo estiver, sei lá, tocando o coração de alguma forma, estiver fazendo sentido... Se estiver ajudando a clarear as ideias, né? Exato. A gente ficaria muito feliz se quem nos ouve pudesse demonstrar esse apoio. É super simples. É verdade, e ajuda muito o nosso trabalho a continuar. Só clicar no gostei, seguir o nosso canal e, claro, ativar as notificações para não perder as nossas próximas análises. E compartilhar. Compartilhar é fundamental. Principalmente porque compartilhar é quase um ato de caridade digital, né? Ajuda essa mensagem de consolo, de esclarecimento a chegar em mais e mais pessoas. Com certeza. Fica o convite, então. Isso, mas voltando. Uma passagem de Obras Póstumas resume isso de uma forma definitiva. É o culpado que se torna por si mesmo seu mais inflexível castigo. Nós somos nosso próprio juiz, nosso próprio júri e, até decidirmos mudar, nosso próprio carrasco. Pois é. E, seguindo a mesma lógica, o céu também não é um lugar com portões de pérola e anjos tocando harpa. Não. O céu é a paz de consciência. É a alegria serena de ter feito o bem, a felicidade de ver o progresso ao redor, de contribuir para a harmonia do todo. É um estado de sintonia com as leis do universo, que se constrói pensamento a pensamento, ação por ação. Ok, tenho que admitir que ouvir tudo isso que nós somos os únicos arquitetos do nosso destino e, potencialmente, nosso próprio carrasco, pode ser um pouco pesado. É um pouco assustador. Sozinho, parece um fardo esmagador. Onde as fontes trazem o alívio? Onde entra a esperança ou a misericórdia nesse sistema que parece tão frio e matemático? Essa é a questão fundamental. E a resposta é que, se a justiça é perfeita, ela não pode ser separada da misericórdia e da inteligência. Um sistema que condena alguém eternamente por um erro finito não seria justo nem inteligente. Seria só cruel. Apenas cruel. Seria como um professor que, ao ver o aluno errar a primeira prova, o expulsa da escola para sempre. Não faz sentido pedagógico nenhum. As fontes são bem claras sobre as penas não serem eternas, certo? Cristalinas. O céu e o inferno afirmam que a duração do castigo está subordinada ao arrependimento e à melhoria do espírito. Ou seja, não é uma sentença com prazo fixo. É uma condição. É uma condição que dura enquanto a causa que a gerou, a nossa imperfeição, durar. A eternidade da pena é mais uma percepção de quem está sofrendo e não vê saída do que uma sentença divina. Então a porta da cela está sempre destrancada, por assim dizer. Sempre. A chave para abrir está do lado de dentro. É a mudança interior, a vontade de reparar. Pense em alguém preso num vício ou num padrão de comportamento destrutivo. Para essa pessoa, aquilo parece um inferno sem fim. Mas no momento em que ela decide de verdade buscar ajuda e mudar, a libertação começa. A pena não é absoluta, é relativa ao nosso esforço. E como funciona essa reparação na prática? Como se conserta um erro do passado? O principal mecanismo que as fontes apresentam é a oportunidade de corrigir os erros através de novas experiências. E a reencarnação é a ferramenta que viabiliza isso. A chance de voltar ao campo e plantar de novo. Exatamente. O Evangelho, segundo o Espiritismo, chega a dizer que é a reencarnação que justifica todas as aparentes injustiças da vida. Ela nos dá o contexto. A vida atual não é o começo, é só mais um semestre na longa escola da existência. Isso muda a perspectiva. A justiça, então, não diz você errou, fim de jogo. Ela diz você errou, vamos analisar onde foi o erro e aqui está uma nova oportunidade para aprender e acertar. Exatamente. É a lógica que já estava lá no profeta Ezequiel e que o céu e o inferno cita. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se corrija e viva. O objetivo do sistema é a salvação. A recuperação de todos, sem exceção. No final, tudo volta para a nossa própria vontade. Como diz a Gênese,
Depende do próprio espírito abreviar seus sofrimentos através do trabalho de depuração de si mesmo. Depuração de si mesmo soa denso. Na prática, seria o quê? Uma faxina interna. É a melhor definição. É um processo de autoconhecimento, de encarar as próprias sombras, de limpar o orgulho, o egoísmo. Ninguém pode fazer essa faxina por nós. O trabalho é nosso. Ajuda espiritual existe, os recursos estão disponíveis, mas o trabalho de esfregar o chão é nosso. É a combinação perfeita entre responsabilidade e oportunidade. Então, fazendo um resumo do que a gente conversou, a grande virada de chave que essas fontes propõem é ver a lei de ação e reação não como uma lei de castigo, Mas como uma lei natural de consequência. uma lei educativa que visa o nosso crescimento. Perfeito. E a partir daí tudo se encaixa. Somos os únicos responsáveis por criar nosso futuro, por construir nosso céu ou nosso inferno particular, Que são, na essência, estados de consciência. que resultam das nossas escolhas e dos nossos hábitos mentais. E talvez o ponto mais crucial é que mesmo dentro dessa responsabilidade total, a justiça divina nunca fecha as portas. Ela sempre oferece a esperança e os meios para a reparação. Para o progresso, nunca existe um beco sem saída definitivo. O que nos deixa, então, com uma reflexão final bem prática. Se a gente parte do princípio de que nossas ações, palavras e principalmente nossos pensamentos de hoje estão moldando ativamente o nosso estado de consciência de amanhã, qual pequena escolha ou ato, neste exato dia, poderia ser o primeiro passo na construção de um amanhã um pouco mais luminoso e pacífico? Deixem suas perguntas e pensamentos nos comentários. Eles são um material precioso para futuras conversas e para os episódios de perguntas e respostas que estamos planejando. Com certeza.